Olá, sejam muito bem-vindos para essa inauguração desse programa maravilhoso na Astral TV. Além do Visível é o nome do nosso programa. Eu falo que é nosso porque você que está aí me assistindo vai fazer parte também. Eu já vou dizer como que você consegue aqui interagir comigo, enviando seus comentários, suas perguntas, né? Então, a proposta desse programa é a gente poder falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, aprimoramento pessoal, falar sobre energia, esclarecer dúvidas diversas sobre toda essa realidade sutil, aquilo que os nossos 5 sentidos não conseguem necessariamente perceber. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo, e eu vou apresentar para vocês aqui várias informações bem interessantes, bem bacanas a respeito dessa realidade sutil. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade, mas eu vou trazer um aspecto vibracional, energético, para a gente entender um pouco mais sobre o que nos limita a estar alinhados, né, em sintonia com o que a gente chama de abundância e prosperidade na nossa vida, né? Quando a gente fala de abundância, a gente tem que entender que o universo em si ele é abundante. Ele tem de tudo que a gente precisa para a gente viver bem, para a gente evoluir, para a gente fazer aquilo que a gente precisar fazer na vida. A grande questão, eu diria, né, é o próprio ser humano que coloca as limitações para a gente ter o acesso àquilo que é abundante no universo. Então, eis o ponto. Por vezes, nós mesmos, como seres humanos, de forma individual e coletiva, colocamos as barreiras, né, os impedimentos para a gente acessar aquilo que já existe, aquilo que está presente no universo. Por conta de toda a sistemática social que a gente tem, né, toda a organização que nós como humanidade estabelecemos aí para a gente poder viver e sobreviver aqui no mundo físico. Porém, apesar de toda uma organização social, a gente entende que nós temos que respeitar alguns processos, algum método para a gente poder atingir alguns patamares do que a gente chama de prosperidade, ou seja, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se destaca, quanto mais a gente se diferencia, mais a gente vai ter ali condições de oferecer até mesmo para o mundo algo que só a gente tem para oferecer e que outras pessoas podem estar precisando, querendo, seja um produto, um serviço, o seu conhecimento, a tua presença, a tua imagem, né? Das mais diversas formas a gente pode oferecer para o mundo algo que a gente, e só a gente, tem para entregar. A gente fala que é a nossa identidade, né? Só que por vezes a gente não se acha nem merecedor, às vezes a gente não se acha capaz, mas por que esse pensamento vem no primeiro momento? Será que para a gente se achar merecedor e capaz a gente tem que se preparar para estar mais alinhado com aquilo que a gente tem de ser a prosperidade? O que as outras pessoas estão precisando que de repente você tem para oferecer ali, né? Será que internamente você já está se colocando numa condição de não merecimento, numa condição de inferioridade? Por vezes a gente quer mais, quer prosperar, quer conseguir conquistar as coisas, quer ter acesso àquilo que já é abundante por aí. Mas às vezes a gente não tem a chave para acessar. A chave é o conhecimento. O conhecimento do quê? Conhecimento de coisas, conhecimento de serviços, conhecimento sobre a realidade do planeta, seja a realidade material, seja a realidade imaterial, a realidade sutil. No fim das contas, toda a relação que a gente tem conosco e com o mundo é de troca. O que você tem para oferecer que o mundo está precisando? Ah, Fernando, mas eu já estudei tanto, mas eu já fiz tantas coisas, né? E parece que ninguém quer aquilo que eu tenho para oferecer, ou parece que eu até prosperei por um tempo, consegui progredir, mas não estou conseguindo avançar, parece que estagnou ou ainda dei uns passos para trás. Será que tem alguma coisa energética, espiritual por trás? Será que tem algo que está atrapalhando e que não está relacionado com a realidade física? Porque estou fazendo de tudo para conseguir prosperar. Estou fazendo o meu melhor no mundo físico. Então, olha, se você está fazendo a sua parte no mundo físico, se você está se capacitando, se preparando, está ali oferecendo seus produtos, seus serviços, o seu marketing, né? Que seja esse marketing, um marketing virtual, que está aí bem presente no nosso dia a dia, né? A gente está ali presente na internet, está presente nas redes sociais, está fazendo a sua parte, mas ainda assim não está conseguindo avançar. Sim, é possível a gente verificar e entender se existe também fatores energéticos espirituais ali afetando, né? Trazendo algum impacto, algum impedimento. Até porque nós temos que estar alinhados, temos que ser coerentes, tanto no aspecto físico quanto no aspecto vibracional. E o vibracional a gente entende ser o emocional e o mental também. Se na sua mente você já se considera um derrotado, uma derrotada, as suas ações no mundo físico vão transparecer isso em alguma medida.
Se você se sente também dessa forma, aí você não vai ter ânimo, disposição, motivação para realizar as suas atividades, para ter as ações necessárias no mundo físico. Então, eu diria, tudo começa na mente. Como é que está a sua mente? Como é que estão os seus pensamentos? Você está entendendo qual é o teu momento? Você está emanando até mesmo para que as suas emoções, elas correspondam a pensamentos que não são tão bons, são positivos assim, sentimentos que também coloquem você para baixo? A gente tem que elevar o nosso astral, né? Então, independentemente se tem algum fator externo, energético atrapalhando, a gente tem que começar trabalhando a nossa mente, os nossos pensamentos. Através de autoafirmações positivas, entendendo que a gente pode, que a gente é capaz. Porque é muito comum a gente comparar a nós mesmos com outras pessoas, né? Compararmos quem nós somos com aquilo que o outro é ou aquilo que o outro já conquistou. É o tal do a grama do vizinho é mais verde, né? Agora, quão verde é? De repente, a minha grama pode ser tão verde quanto ou mais. Mas não que isso seja um objeto de comparação para eu ter que ir lá, competir, esperar. Não, é para eu me realizar, me satisfazer. De repente eu posso não ter grama ainda germinando para mim, mas eu posso ter um solo fértil para plantar. Agora, o que eu vou plantar? As minhas ações. Mas para eu plantar eu tenho que ter a motivação. Né? Plantar é ir e fazer, ir e realizar. A motivação para isso vem através de metas, objetivos que a gente atribui para nós na vida. Agora, se mesmo com metas, com objetivos, com toda essa motivação e garra, a gente não está conseguindo prosperar e produzir, aí a gente vai investigar um outro lado. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho a respeito desses conceitos energéticos que podem estar por trás, conceitos espirituais que podem estar por trás de possíveis impedimentos para a gente poder prosperar bem. E olha, eu trabalho com isso, com limpezas energéticas e tem muitos estudos de caso interessantes para a gente refletir a respeito. Mas antes, eu vou para uma pausa aqui e logo a gente retoma para eu poder fazer essa explanação, essa reflexão junto com... Voltamos agora para a segunda parte desse nosso programa para falarmos um pouco mais das energias, né, que possam estar ali atrapalhando o nosso progresso material até mesmo. Né? Então, algumas pessoas até me perguntam, Fernando, mas energia pode afetar a gente negativamente, pode atrapalhar o nosso bom desempenho no dia a dia? Eu digo, pode, porque a gente não é só corpo físico, nós somos corpo de energia também. Nós temos algumas camadas, né? Ou nós temos corpos espirituais. A gente tem o nosso corpo físico, mas a gente também tem o nosso corpo de energia, que é chamado de corpo vital. Ele abastece o nosso corpo físico de energia para dar ânimo e disposição para a gente fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, quando já ouviu falar sobre vampirismos energéticos, né? A nossa energia simplesmente se esvai, a gente fica meio desmotivado, a gente fica meio para baixo, parece que a gente perde aquela vitalidade. Então, ocorre dessa forma também. Então, por quê? A gente tem um corpo de energia, tá certo? Então, nós temos esse corpo vital, nós temos um corpo de emoções, chamado de corpo astral ou corpo emocional, um corpo de pensamentos, que é o corpo mental. Então, conforme a emanação mental que a gente tem, conforme as energias que a gente produz através dos nossos pensamentos, essas vibrações não apenas permanecem conosco, como podem ainda reverberar para o entorno e, eu diria, né, povoar a atmosfera mental da humanidade com essas vibrações. Então, qual a qualidade dos pensamentos que a gente está tendo? Né? É o que a gente está lançando para o mundo. Imagina quanta gente pensando quanta coisa, sejam as coisas boas ou ruins, que estão sendo lançadas para o mundo aí. Da mesma forma, os sentimentos, as emoções são energias bem densas, às vezes pesadas, né? Quando a gente está passando por desafios diversos, a gente cria emoções para nós e emana por aí também, né? Agora, existem aquelas vibrações que são conscientes, ou seja, a gente cria e emana para o mundo. Tem aquelas inconscientes, a gente não percebe que está fazendo isso. As conscientes a gente percebe, as inconscientes a gente não percebe. As emanações que naturalmente a gente está ali emanando, reverberando. Essas vibrações, dependendo da qualidade delas, quando são muito densas e nocivas, negativas, elas podem atrapalhar, seja uma atmosfera individual, seja um ser humano, um indivíduo só, seja de um grupo de pessoas, seja de um ambiente, seja de uma região ainda maior. Né? Então, pensamentos e sentimentos de escassez, por exemplo, né, criam energias que são bastante densas, pesadas e negativas. Essas vibrações a gente mesmo pode produzir em algum momento, carregar conosco, e isso pode, em algum momento da nossa vida, ao ficar vibrando em nós ali, trazer pensamentos que reforcem esse padrão. Pensamentos limitantes, pensamentos e sentimentos que são desagradáveis e que colocam a gente para baixo, né? Que simplesmente deixam de valorizar a nossa posição, as nossas características, né? As nossas competências. E tudo no universo é energia. E o que eu vibro para o
O universo ele é como se fosse um eco de uma caverna. Quando eu falo A, a caverna devolve A, não é assim? E o universo é quase que a mesma coisa, só que com energia. A gente vibra algo e a gente recebe uma resposta daquilo. Mas não necessariamente energeticamente. Às vezes sim, atraindo, aproximando energias semelhantes. Mas às vezes também no físico, situações, contextos e às vezes dificuldades que afastam a gente do nosso propósito. Então, se você deseja vibrar e estar mais alinhado com o teu propósito de vida, com as tuas metas, com os teus objetivos, com aquilo que você entende ser prosperar e se realizar pessoalmente, né? Então, começa tudo com aquilo que você está produzindo, pensamento, sentimento, aquilo que está emanando para o universo. E às vezes pode ser que a gente capte, absorva essas energias de fora, que já estão presentes e reverberando aí na humanidade, como eu já expliquei, e só o fato delas estarem presentes em nós, isso faz com que a gente emane para o universo essa vibração também. Não importa quem produziu a energia, importa o que está vibrando na gente. A gente pode ter produzido ou a gente pode ter absorvido, captado. Está vibrando em nós. E aí, o que a gente faz? E aí que entram as limpezas energéticas, né? Desde banho de erva para prosperidade, banho de sal grosso para ajudar a limpar toda a urucubaca que está ali contigo, né? Ou ainda esses tratamentos vibracionais que a gente consegue fazer direcionando com um propósito específico. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um tratamento de harmonização da pessoa, para estar mais alinhada com essa abundância divina que está presente, que é aquilo que existe no universo, a gente vai analisar tudo aquilo que está vibrando na pessoa e que afasta a pessoa desse alinhamento. Aquilo que representa a escassez, problemas os mais diversos. E além da parte energética, ainda existe a parte espiritual. Eu não vou me alongar tanto aqui, porque a gente ainda vai ter oportunidade para falar um pouco mais a respeito em outros programas. Mas que, dependendo da vibração que a gente está emanando, nós podemos também estar em sintonia, estar numa vibração compatível com influências espirituais que só tendem a colocar a gente ainda mais para baixo. E quando isso acontece, a gente se distancia ainda mais do nosso propósito, dos nossos objetivos de vida, da nossa realização pessoal, do nosso bem-estar. Até porque quando nós falamos de influências espirituais, aqui eu me refiro àquelas negativas, são aquelas presenças. A gente fala, tem o diabinho e tem o anjinho, né? Aqui eu não estou falando do anjinho. Então, é aquela presença espiritual que vai ficar falando um monte de coisa ruim na sua cabeça, colocando pensamentos negativos em você e que por vezes você vai acreditar que são seus e não são. Já passou por situações onde, de repente, você nutriu pensamentos que poderiam ser considerados pensamentos intrusivos, negativos sobre você mesmo, sobre você mesma? Então, a gente entendeu o seguinte, precisamos cuidar da nossa atmosfera energética e espiritual e não apenas do físico. Se a gente está fazendo tudo ao nosso alcance no físico, a gente tem que garantir que no energético e no espiritual também estamos fazendo. E é inevitável, se a gente planta boas sementes, o universo ele vai compensar esse nosso plantio também com boas oportunidades, com boas experiências, com boas pessoas no nosso caminho. Tá? Então você entende a importância de cultivar uma atmosfera energética e espiritual sadias, além de cultivar uma vida no mundo físico que está alinhada com a tua prosperidade, ou seja, estarmos alinhados com a prosperidade é a gente entender o que eu tenho que fazer no mundo físico para chegar no meu objetivo. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter, quais são as pessoas com quem eu tenho que entrar em contato, quais são os meus próximos passos. Tem que ter metas, objetivos, planejamento de curto, médio e longo prazo. Agora, não apenas isso, eu tenho que olhar para o energético espiritual também. Será que está sadio? Então, para isso que existem esses tratamentos vibracionais, inclusive eu trabalho com isso, limpezas energéticas, tratamentos espirituais. Tem muita gente que vem em busca de estar com a energia em dia, para poder prosperar, fluir bem com a vida. E aí, gostou? Eu espero que sim. Esse é um conteúdo que, olha, dá para extrair muito mais informação a respeito. E eu tenho certeza que se você tiver interesse em saber mais, você vai poder já pesquisar, já ir atrás, buscar mais informações a respeito para se inteirar de como que funciona essa realidade sutil toda. Agora, se você já tem uma familiaridade, já conhece um pouco a respeito de como é que funciona essa realidade, então, olha, eu garanto para você, se você cuidar da sua energia, pelo menos essa parte já vai estar alinhada. O próximo passo é alinhar as questões do mundo físico. E isso a gente tira de letra, quando a gente tem força de vontade, garra, determinação, coragem e vai lá e faz. Espero que você tenha curtido, aproveitado, gostado. Eu adorei estar aqui com vocês e deixo o convite para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais. Está aqui passando para vocês os endereços de como vocês podem me acessar. É só acessar @FernandoVidia nas redes sociais, o meu site fernandovidia.com.br e aproveita.
envia para o e-mail que está passando abaixo a sua mensagem, a sua dúvida. Quer participar do programa? Envia mensagem para mim. Gratidão e vou ficando por aqui. Vejo você no próximo programa.